Olá, queridos alunos, queridos colegas de oficina pedagógica. Hoje estamos aqui para conversar um pouquinho sobre como ajudar a criança a alavancar a sua aprendizagem na escrita e na leitura. Este é um vídeo de formação para todos que participam da oficina pedagógica do Unisal, campus Liceu, em Campinas. Espero que vocês aproveitem bastante este momento de formação e que ele seja muito útil para, ao retornarmos, podermos fazer um trabalho cada vez melhor com as crianças que nós atendemos, tá bom? Vamos lá então? O nosso tema de hoje é o desenvolvimento da escrita e atividades que possam alavancar a alfabetização. Eu sou a professora Lilian e vamos trabalhar juntos nesta videoaula hoje. Vamos começar refletindo, então, a importância deste trabalho com a oficina pedagógica, tá bom? Para isso, eu gostaria de trazer uma história para vocês de uma mulher muito importante, chamada Dailza Damas. Acredito que nem todos de vocês tenham ouvido falar dela. A dona Dailza, ela era dona de casa, aprendeu a nadar aos 28 anos para incentivar seu filho que tinha bronquite e também para ela praticar natação. Ela se tornou uma grande nadadora, porque a piscina para ela se tornou um local pequeno para nadar. Ela passou a nadar em locais muito mais amplos. Por isso, ela decidiu nadar em mar aberto. A dona Dailza, em 93, tornou-se uma das poucas nadadoras brasileiras a atravessar o Canal da Mancha em 10 horas e 48 minutos. Hoje, ela é reconhecidamente uma das maiores nadadoras do mundo em mar aberto. Porém, a dona Dailza, ela faleceu em 2008, aos 50 anos, se recuperava de uma cirurgia. Mas, enfim, não é esse aspecto que vamos tratar hoje aqui da história da dona Dailza. Nós temos muitas aprendizagens que podemos fazer com ela, mas basicamente neste momento eu gostaria de ressaltar duas dessas aprendizagens que eu obtive através dos vídeos disponíveis na internet, no YouTube, falando da vida desta mulher. Os dois aprendizados são: o primeiro é que existe uma grande diferença entre limites e limitações. Ambientes e situações certamente nos impõem muitos limites, como as paredes de uma piscina, por exemplo, mas não são as nossas crenças, mas são as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos ou não acreditamos, que estabelecem as nossas limitações. Ou seja, certos limites que muitas vezes atribuímos às situações são de fato limites que nós mesmos nos colocamos. Aquela velha frase de Henry Ford define bem o que significa isso. Se você acredita que é possível, você está certo. Mas se você acredita que não é possível, você também vai estar certo. Porque se você acredita que vai dar certo, você luta para dar certo. Se você acredita que não, você fica parado. E o segundo aprendizado é que todos nós precisamos saber que a coragem, ela não significa ausência de medo, mas principalmente que a gente pode seguir em frente apesar dele, porque o medo, ele prevalece quando nós o deixamos prevalecer. Ele sempre está presente em todas as situações de nossa vida, aquele receio, aquele frio na barriga, assim como também a liberdade de escolher entre ficar com medo ou ir com medo. Aí está o limite da questão da coragem. Eu fico com medo e não faço nada, ou mesmo com medo eu vou em frente. Então, eu sei que para muitos de vocês que estão aqui assistindo esse vídeo de formação para participar da oficina pedagógica, este momento de decisão, de ir para a oficina e depois de estar lá com as crianças, enfrentar as dificuldades junto com elas, superar e ajudá-las na alfabetização, é um momento em que que precisa ser de decisão, e vocês decidiram ir com medo mesmo, né? Então, este é um agradecimento em primeiro lugar por vocês estarem junto conosco e um convite para, mesmo com medo,
continuarem se esforçando e se tornando cada vez melhores na arte de ensinar, na arte de educar. Parabéns por estarem no curso de pedagogia e participando da oficina pedagógica. Vamos lá para o nosso estudo então de hoje. Porque a vida ela é feita de escolhas. E nós escolhemos estudar, não é isso? Então, como que as crianças aprendem a escrever e ler? É uma pergunta que muitas vezes eu tenho que responder para muitas pessoas. E eu sempre aproveito e estudo muito, né, e costumo conversar sobre os pensamentos da professora Magda Soares, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela diz que essa aprendizagem da leitura e da escrita é um processo que vai se iniciar logo cedo e possui duas facetas distintas. Do mesmo processo fazem parte o movimento da alfabetização e o movimento do letramento. Ué, mas a alfabetização não é uma coisa só? Com certeza. Só que a alfabetização ela precisa muito estar acontecer junto com o letramento. E o que é a alfabetização e o letramento? Antes de passar para a nova tela, né, nós precisamos sempre nos apoiar em novas fontes de conhecimento. Então, eu deixo para vocês aí, para saber mais, a plataforma Alfaletrar e a plataforma do Letramento. São duas iniciativas, são organizações não governamentais que trabalham letramento e alfabetização com muitas sugestões, muitas dicas de leitura, de estudo e também muitas dicas práticas, tá bom? Mas o que é a alfabetização e o letramento que tem que caminhar juntas e não podem se separar para que as crianças aprendam a ler e a escrever? Pois bem, a aprendizagem inicial da língua escrita, ela se dá através de dois processos que normalmente nós chamamos de um só. Nós falamos que a criança ela se alfabetiza. Bom, mas alfabetizar é exatamente adquirir uma tecnologia de como é que a escrita acontece. Eu tenho que saber as letras, eu preciso aprender o sistema alfabético, eu preciso saber as regras de ortografia com as quais eu vou lidar para escrever, para produzir textos. Enfim, é aprender que as letras existem, que elas têm sons, elas têm nomes, elas podem ser combinadas e combinadas elas vão se tornando sílabas e depois palavras, e aí as palavras se juntam e formam os textos. Essa aprendizagem, ela é uma sistematização, ela precisa ser ensinada, e isso a gente não consegue perceber sozinho, tá bom? Porém, existem alguns aspectos da escrita e da leitura que nós aprendemos desde que nós nascemos, né? A partir do momento que nós estamos num grupo e este grupo se comunica, ele conversa, ele canta, ele fala, nós já estamos aprendendo alguns significados dessa língua escrita, que na verdade são os usos sociais que nós fazemos. Então, o letramento é essa face da alfabetização que nós vamos trabalhar o desenvolvimento das habilidades do uso dessa escrita na sociedade. Para que serve a escrita? Onde ela acontece? Tudo isso a gente aprende desde antes de entrar na escola. Já aprendemos quando nós estamos nos comunicando e vendo a nossa família se comunicar, por exemplo. Então, o letramento, ele é aquilo que dá sentido à necessidade de escrever e ler, tá bom? Eu vou aprender a ler e escrever para poder me comunicar melhor, para além da fala. A aprendizagem inicial, então, este esquema mental foi retirado da plataforma Alfaletrar, uma daquelas que eu acabei de indicar. Ela acontece, então, pelo letramento, que são as práticas e os usos sociais da escrita, né, práticas sociais de leitura, então todos os gêneros literários, todos os tipos de texto, todas as formas que nós usamos para nos comunicar. As placas de trânsito, as placas de nomes de ruas, de nome, de número de ônibus, tudo isso faz parte do letramento. Tudo isso é material escrito que serve para comunicação. E a alfabetização, por seu lado, ela vai ser o domínio do funcionamento desse sistema de escrita alfabético que é o que acontece na língua portuguesa, tá bom? O sistema de escrita ele se baseia tanto nos grafemas, que são as letras escritas, os sinais impressos, como nos fonemas, que são os sons que essas letras, que esses símbolos foram atribuídos a eles, tá bom?
A alfabetização e letramento, então, ele passa por vários componentes que acontecendo, né, progressivamente, vão possibilitar que a criança saiba, consiga ler e escrever. Então, os primeiros dizem respeito a essa consciência fonológica e fonêmica do alfabeto e das letras que compõem o nosso alfabeto no sentido da língua portuguesa. Por que eu sempre falo do alfabeto para a língua portuguesa? Porque a nossa língua portuguesa, brasileira, português também, elas têm uma base alfabética. Nem todas as línguas no mundo elas têm uma base alfabética. Então, no Japão, por exemplo, a base deles é silábica, né? São sons, na verdade. Então, o que acontece? Primeiro, a gente precisa, né, cada ser humano, já que começa a ter contato com esse aspecto da comunicação, precisa ter consciência, né, fonológica e fonêmica, os sons e os sentidos das letras, os nomes das letras, precisa conhecer. Precisa desenvolver uma linguagem oral que tenha uma significância na comunicação, né, ou seja, entendido pelo que eu falo, né? Preciso aprender a tecnologia da escrita, ou seja, que eu preciso juntar tanto os grafemas como os fonemas para poder ter sons que vão comunicar um sentido, né, que eu quero dar às minhas mensagens. Vou começar a escrever as palavras, produzir textos, ler palavras, textos, né, e outros tipos de textos, fazer leitura silenciosa, leitura compartilhada. Vou fazer a compreensão, a interpretação dos textos, ampliar vocabulário e vou refletir sobre a língua. O que significa refletir sobre a língua? Né? Existem textos que comunicam mensagens de formas diferentes. Então, uma carta, ele é um tipo de texto diferente de uma receita de bolo, por exemplo. Mas ambos são tipos de textos. E isso nós precisamos refletir. Né? Além do que, existem palavras que têm usos de letras diferentes com os mesmos sons. Por exemplo, nós temos a palavra casa, que eu escrevo com S, mas o som dela é da letra Z. Então, tudo isso precisa de reflexão, não é tão fácil aprender e não acontece naturalmente. Então, para que a gente consiga ter um processo de desenvolvimento da escrita e da leitura para as crianças, eu preciso saber que as crianças passam, né, por fases de desenvolvimento dessa leitura, dessa escrita, né? Desde que elas começam a perceber que elas podem registrar a sua comunicação através de desenhos, por exemplo, como mostra para a gente, né, o início aqui da linha, né, que está colocada pelos retângulos, a fase cônica, a fase garatuja, elas são todas fases em que a criança está se comunicando, mas através do quê? Do que ela consegue fazer, que são os desenhos, que são os rabiscos, né? E depois ela continua se desenvolvendo conforme ela vai percebendo que existe uma regularidade de sons em relação à escrita de alguns símbolos, de alguns sinais, que mais para frente ela vai perceber que são as letras e ela vai atribuir valores para essas letras, perceber qual letra diz respeito a qual som. Este conhecimento nos foi possível através de duas autoras argentinas, né, que pensaram muito e pesquisaram muito sobre esse processo de aquisição da leitura da escrita pelas crianças, né, uma leitura e escrita inicial, e elas escreveram um material muito importante. Então, Ana Teberoski e Emília Ferreiro escreveram um livro chamado Psicogênese da Língua Escrita, que eu recomendo a leitura para todos aqueles que vão se dedicar à alfabetização e ao letramento e também que vão, ou que já fazem, né, a atuação na educação básica nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, a psicogênese da língua escrita, ela traz exatamente este estudo para a gente, que a criança, ela é possível perceber algumas fases da escrita, porque existem características que, mobilizadas em conjunto, elas podem agrupar uma série de comportamentos de escrita e de leitura que podem ser classificados como algumas fases que a criança passa. Então, agora nós vamos conhecer um pouquinho essas fases de escrita, né? Eu trouxe uma tabela que ela vai estar dividida pelas fases. Então, a primeira fase é a fase pré-silábica, tá bom? A fase ela vai sempre estar aqui do lado. Do lado esquerdo. A fase pré-silábica é uma fase onde a criança ainda ela inicia rabiscando, ela inicia
criando símbolos e contornos para aquilo que ela quer comunicar. Depois, ela vai escrevendo, né, ocupando espaço do papel da base onde ela está registrando, e mais para frente ela vai identificando algumas letras já, principalmente a partir do momento que ela entra na escola ou que a família é extremamente motivadora e usa materiais escritos, né? Então aqui, por exemplo, nós temos algumas escritas silábicas, pré-silábicas que as crianças produziram, né? Então vejam vocês que nós temos bem no centro da tela escritas de rabisco, né, e escritas com desenho. Então a criança, ela escreveu caderno, desenhando o caderno, ela escreveu lápis, desenhando o lápis, né? Assim como a da direita, acima, usou símbolos e a de baixo usou traços, né? Usou um traço regular, como que se estivesse copiando a escrita manuscrita dos adultos, né? E a do meio, ela usou tanto as letras quanto os números, porque ela já percebeu que todos eles são sinais que comunicam algumas coisas no mundo letrado. Para saber mais sobre essa fase, eu deixei uma indicação de vídeo aqui do YouTube, né, que é uma reportagem bastante grande da revista Nova Escola, que vai tratar de todas as fases da alfabetização. Este é o primeiro vídeo, então, se assistir na sequência, vocês vão conseguir perceber como é que a gente consegue saber qual fase a criança está. Porque também, como que a gente faz para saber isso, né? Nós vamos poder abrir mão de um dispositivo que a gente costuma chamar na educação de sondagem. A sondagem nos ajuda a saber em que fase da construção da escrita a criança se encontra no momento que nós começamos a trabalhar com ela, né? A gente vai estudar um pouco mais para frente sondagem. Mas continuando com as fases da escrita. Então, da fase pré-silábica, com o trabalho sistemático da escola, apresentação das letras, né, de palavras e do nome dela principalmente, né, que a gente sempre, a própria família começa a trabalhar isso, a gente encontra o quê? A criança, ela se desenvolve, ela acaba percebendo a regularidade dos sons. Então, ela entra numa nova fase, que é a fase silábica. A fase silábica, ela se desenvolve em dois momentos. Num primeiro momento, a criança percebe a regularidade da pronúncia quando ela diz casa, que ela abriu a boca para falar dois sons, né? O K e o ZA. Então, ela vai atribuir uma letra, e qualquer que seja essa letra, ela não tem uma relação direta com os pedaços da palavra, e ela vai atribuir só percebendo que a palavra ela tem duas partes, o K e o ZA. Então, ela atribui, por exemplo, um T para o K e um X para o A. Depois nós vamos ver nos exemplos práticos, né? E quanto mais trabalha com ela, assim, a questão dos sons, das letras, né, vai apresentando, ela vai se enriquecendo nesse conhecimento de letras e sons, ela vai desenvolver o quê? A percepção de algum som que ela já viu trabalhado, que já foi trabalhado com ela, e aí ela vai passar por uma fase silábica com valor sonoro. O que significa isso? Que ela vai escrever, ela vai conseguir atribuir uma letra que pertence àquela sílaba. Então, naquele exemplo da casa, o K, ela vai poder colocar o A, por exemplo, e para o ZA, casa, ela vai colocar o Z, por exemplo. Então, ela escreveu casa com as letras A e Z, atribuindo o A para o K e o Z para o ZA. Ela está numa fase silábica com valor sonoro, porque ela atribuiu uma letra que tem o som, que compõe o som daquela primeira parte, das partes da palavra que ela pronunciou. Estudando mais, trabalhando mais com vários tipos de texto, com listas de palavra, com a separação do nome em partes, juntar o nome em partes, ela vai passar para uma outra fase que se chama silábico-alfabética. Essa fase, ela vai simplesmente fazer o quê? Ela vai conseguir colocar em algumas partes da palavra, ela consegue completar a sílaba dando o som fechado para aquela sílaba. Então, por exemplo, para casa, ela já consegue fazer o C e o A e o Z para casa ainda. Então, quando ela está na fase silábico-alfabética, ela consegue escrever uma ou duas sílabas da palavra de forma completa e com os sons que pertencem a essa sílaba mesmo, tá bom? Nós vamos ver outros exemplos práticos daqui a pouquinho.
E, por fim, com a continuação do trabalho, né, ela vai passar para a fase alfabética, onde ela já consegue escrever a palavra de forma que você consiga ler e entender o que ela está querendo dizer. Então, por exemplo, aí no exemplo que está aqui, para brigadeiro, ela pode escrever bigadeiro, bigadeiro ou brigadeiro completo, né? Então, ela está na fase alfabética, que seria a fase final desse processo inicial de alfabetização. Então, olha lá, escritas silábicas. Do lado esquerdo, aquelas que eu falei sem valor sonoro, ou seja, depois que ela começa a perceber que as palavras elas são compostas por sons, ela escreve, ela atribui um som para cada sílaba, porém não é exatamente o som que pertence convencionalmente àquela sílaba. Então, olha lá, para dinossauro, a Ana colocou V-I-V-T. Né? Quer dizer, se você for ler a palavra pelas sílabas, olha lá, dinossauro, ela colocou, ela entendeu que dinossauro tem 4 partes, a gente fala, abre a boca 4 vezes para falar, mas ela não sabe ainda o que compõe o di, o que compõe o no, ela não ainda tem esse conhecimento. Com o trabalho feito, né, a gente passa por uma evolução de identificação de sons e de formação das sílabas, e aí a gente vê lá, olha, a escrita silábica com valor sonoro, né? Vamos pegar aqui embaixo o Gabriel. O Gabriel, para calendário, ele colocou as vogais. Olha como o Gabriel já entendeu bem as vogais, ele já sabe que vogal é qual e qual som pertence. Então, para calendário, ele coloca A, E, A, O, né? Depois, uma escrita silábico-alfabética, como é que é, né? Então, a escrita silábico-alfabética, ela tem várias formas de acontecer, mas sempre tem que ter uma sílaba completa, pelo menos. Então, ela, para calendário, ela colocou lê e ro, certo? Para caderno, ficou no corretamente, né? Mas olha, caderno. Então, uma sílaba, pelo menos, precisa estar completa ou quase completa, como é o caso do lápis, que o pis é uma sílaba complexa que nós chamamos, ela é um pouco mais difícil de se compreender mesmo, né? Mas ela sempre vai ter uma parte da palavra completa. E para as escritas alfabéticas, então aí, olha lá, o dinossauro evoluiu, né? Dinossauro, eu sei, eu consigo ler o que está escrito, né? Ele não tem a parte ortográfica ainda trabalhada, que é agora o próximo passo, quando as crianças estão alfabéticas, é trabalhar a regularidade da escrita, ou seja, trabalhar a ortografia, né? Que existem vários sons que às vezes parecem, mas escrevem diferente, né? Cavalo, né? Aqui, ó, ram, ele sabe que tem um som aí a mais, ele só não identificou o que é, mas ele colocou um outro A para poder fazer esse som, e ele escreve frase que você consegue entender. Olha, o gato, ele está trabalhando, ele tá trocando G com K, o gato é meu. Ele escreveu a frase completa, você consegue entender perfeitamente, é só lapidar colocando os sentidos da escrita convencional, né? Ortografia. A pontuação, a acentuação, né, o parágrafo, agora vem toda essa parte de regras e normas da língua. Mas para trabalhar tudo isso, né, eu não vou me estender muito, mas existem vários métodos que a gente pode usar, que são chamados os métodos de alfabetização, né? Então existem 2 grupos grandes, que são essas linhas mais escuras. Os métodos sintéticos de alfabetização e os métodos analíticos. Os métodos sintéticos, né, que existe o método sintético alfabético, o sintético silábico e o sintético fônico. O que significa isso, né? Todos os métodos sintéticos, eles partem das unidades menores da escrita, ou seja, da letra ou da sílaba, e eles vão construir as palavras e frases. Então, o método alfabético, ele vai relacionar as letras na busca da formação das sílabas. Já o silábico, ele vai trabalhar as sílabas, né, no primeiro momento, vai apresentando as sílabas e vai formar as palavras. E o método fônico é o método que nós trabalhamos os fonemas, como eles são pensados e pronunciados, de forma que os nomes dados às letras, eles não revelam o real som que elas possuem. Então, ao invés de trabalhar o nome da letra, a gente trabalha o som, né, e depois faz a relação com o nome, mas o importante é que é o som, para ela poder juntar som com som, formar as unidades maiores, que são as sílabas.
Então, aqui a gente junta do menor para o maior. E nos analíticos, a gente faz o contrário. A gente parte das unidades mais complexas da linguagem para as menores. A gente faz a análise dessa palavra, a gente faz a separação das partes dela. Então, a gente tem o método analítico pela palavração, pela sentenciação e pelo método global. Palavração, a gente parte da palavra, pega palavras-chave, palavras significativas, o trabalho que está sendo feito. E essa palavra ela vai ser desmembrada, né, nas unidades menores, nas sílabas que são compostas, que compõem a palavra, e depois essas sílabas vão ser reduzidas às letras que as compõem, né, de forma que a gente vai estudando todas as partes da palavra. A sentenciação, mesma coisa, né, só que parte de sentenças, de frases, né, completas, para que vão ser analisadas, separadas, desmembradas em palavras, frases e letras. E o método global que trabalha esse mesmo esquema, só que partindo de textos, né? Então, dos textos, no sentido do texto, se retira as frases, se retira das frases as palavras, e das palavras as sílabas, e das sílabas as letras. Método contextualizado. Além de a gente ter esses dois grandes grupos de métodos, né, e essas possibilidades de métodos sintéticos e analíticos, para ensinar nós temos muitos recursos, né? Nós podemos fazer brincadeiras de alfabetização com as crianças, como mostra aí na apresentação do lado esquerdo acima. Do lado direito acima, as atividades didáticas que nós desenvolvemos e os jogos de alfabetização que nós podemos encontrar muitos no mercado já para comprar ou nós podemos desenvolver. Tem muitas apresentações na internet sobre isso. Mas o que fazer para alfabetizar, né? Por onde eu começo? Então, o primeiro passo é fazer uma sondagem com a criança para saber o que ela pensa das letras, das palavras, quais são seus conhecimentos. A Ana Teberoski e a Emília Ferreiro, elas nos auxiliaram nesse sentido, apresentando um modelo que tem sido usado, né, nas escolas, que é o modelo de sondagem, onde a gente vai fazer um ditado para as crianças, né, de forma bem tranquila, de preferência individualmente, cada criança no momento, né, e é ditado para a criança, são ditadas para a criança 4 palavras, né, e uma frase, que pertence a essas 4 palavras que já foram ditadas, sendo que todas as palavras precisam ser do mesmo grupo semântico, ou seja, precisam ser, por exemplo, todas as frutas ou todos os brinquedos, né, elas têm que pertencer a um mesmo grupo de sentido para a criança, né. Se eu falo brinquedos, ela pensa em vários brinquedos, se eu falo em comidas, ela pensa num monte de comida. Então, a criança precisa ter esse link para ela poder relacionar as palavras e saber o que ela vai escrever. A criança ela vai escrever espontaneamente, né, sempre do melhor jeito que ela sabe ou como ela achar melhor, sem a intervenção do adulto, a não ser que a criança pergunte alguma coisa. E o educador, então, vai analisar a sua escrita e a hipótese de escrita que ela apresenta para ver onde é que a criança se encontra. Para saber mais sobre como realizar a sondagem, eu deixo um vídeo para vocês também, né, um vídeo do YouTube, aí embaixo um exemplo de sondagem, então, olha lá. Aqui a gente tem vários campos semânticos que a professora pode organizar para poder trabalhar com as crianças, né? E o grupo semântico é dos animais, do material escolar, da festa de aniversário, dos alimentos, né? São palavras que ela pensou. E como que essas palavras são pensadas? São palavras que precisam ser polissílabas, né? Tem várias sílabas, mais de 4, trissílaba, dissílaba e uma palavra monossílaba. E a frase abaixo que vai usar uma das palavras que já foram escritas, tá bom? Esse é o modelo de sondagem que nós temos com o estudo da psicogênese da língua escrita. Então, um exemplo, né, dessa sondagem é esse aqui, olha, que foi o que nós já vimos também lá atrás para identificar as faces da escrita. Então, neste caso aqui, a Miriam, ela escreveu o nome dela, escreveu as palavras que foram ditadas, são coisas de escola, né? Calendário, caderno, lápis, giz, e a frase, o lápis é meu. E aqui nessa sondagem a gente percebe o quê? Né? Como nós já vimos que essa sondagem já estava lá atrás.
A Miriam, ela está silábico-alfabética. Por quê? Porque ela está já reconhecendo as sílabas que compõem a palavra, a quantidade de sílabas, e ela consegue, em cada palavra, apresentar pelo menos uma sílaba completa dessa palavra, uma sílaba completa escrita convencional, como a gente escreve normalmente, né? Então, ela está alfabética. Essa é a análise que a gente precisa fazer depois de cada sondagem, tá bom? E as atividades para alavancar a escrita, então, de alfabetização, já que nós sabemos, né, as fases que as crianças estão. Então, a gente já consegue saber que fase as crianças estão, fazendo a sondagem com elas, analisando o que elas escreveram. É muito importante ressaltar que sempre precisamos considerar, no ensino da alfabetização, atividades lúdicas, né, que faz parte do contexto infantil de aprendizagem, de motivação para aprendizagem, as brincadeiras, né, elas são motivadoras e animam as crianças para aprender mais. As histórias, muitas histórias de gêneros literários diferentes, gêneros textuais diversificados, né? Muito importante diversificar no trabalho feito com a leitura e a escrita. E sempre planejar as atividades com antecedência, usando a criatividade, a originalidade e a diversidade de materiais. Nas telas a seguir, eu vou apresentando algumas dicas, né, de como ajudar as crianças em alavancar a aprendizagem delas. Por exemplo, com crianças pré-silábicas, nós sabemos que elas precisam avançar para quê? Elas precisam passar a diferenciar o desenho que elas fazem da escrita. Elas precisam perceber letras e sons nas palavras, nos materiais escritos. Identificar e escrever o próprio nome, identificar as letras do alfabeto, perceber que nós usamos letras diferentes em diferentes posições. Então, atividades desse tipo vão ajudar as crianças que consideram essas proposições, vão ajudar as crianças pré-silábicas a alavancarem a sua aprendizagem. Então, por exemplo, desenhar e escrever o que ela desenhou, logicamente com a ajuda do adulto. Ela desenha e depois o adulto ajuda ela a escrever, né? Ou o adulto escreve atrás o desenho para ela perceber como que é essa escrita. O nome dela usado em diferentes situações, né? Marcando atividades, os objetos, né? Bilhetes. Então, ela percebeu o nome dela. A produção oral da escrita, o professor sendo escriba desse processo. Né? Textos coletivos, comparar e relacionar palavras, fazer atividades que sejam preciso reconhecer a letra inicial da palavra e a letra final no início, principalmente com o nome delas, né? Identificar desenhos que começam com o mesmo som da letra apresentada. Tudo isso ajuda a criança a passar da fase para a fase silábica. Algumas sugestões de jogos são caminhos de trilha, né, com letras, dominó com letras, as letras móveis para escrever o nome dela, o nome da mãe, do pai, da professora, bingo de letras com desenhos, né, sempre associando a imagem com a letra, tá bom? O pareamento de letras iniciais, né, conforme. Bom, e para crianças silábicas, crianças que se encontram na fase silábica, nós podemos favorecer atividades que atribuam valor sonoro às letras, né? Então, bastante associação da letra com o som dela. Aceitar que não é preciso muitas letras para se escrever apenas o necessário, né? Então, por exemplo, elefante, porque ele é um animal grande, eu não preciso ter muitas letras para escrever, né? Embora a gente tenha, mas não relacionar o objeto mais com o que ela vai escrever, tá? Perceber que as palavras diferentes são escritas com letras em ordens diferentes. Então, atividades do tipo, né, todas as atividades anteriores podem continuar sendo feitas, além daquelas, comparar e relacionar a escrita de palavras diversas, completar palavras com as letras para evidenciar o seu som. Então, por exemplo, camelo, né, tira as vogais, aí você tem que colocar vogal, tira as consoantes, tem que colocar as consoantes, tá bom? Isso tudo pode ser a partir de modelos, né, da escrita convencional. Relacionar a figura com as palavras através do reconhecimento da letra inicial e depois da sílaba inicial. Lista de palavras com a mesma sílaba, ou final ou inicial. Trabalho com rimas, cantigas, né, parlendas com rima, é muito interessante para as crianças nessa fase, para que elas próximo nível.
Então, aqui são alguns exemplos de jogos variados, associando desenho e nome. Forca é interessante nesse momento da escrita, os bingos, né, caça-palavras, tudo isso para ajudar a desenvolver a criança para a próxima fase, que é a silábico-alfabética. Passando para a fase silábico-alfabética, ela vai usar mais de uma letra para representar o fonema quando necessário. Então, a gente vai trabalhar com essas possibilidades, além de atribuir o valor sonoro das letras corretamente. Então, separar as palavras de um texto, né? Generalizar os conhecimentos para escrever palavras que não conhece. Então, por exemplo, associar o Gá de Gabriela com gato, garota, com outras palavras que começam com o mesmo som completo, não com a mesma letra agora, mas com a mesma sílaba ou com o som inicial, tá? Desenvolver o próprio pensamento das crianças para que elas percebam o que é provável e o que é impossível encontrar numa língua escrita, numa escrita de palavra, por exemplo. A formação de frases já, né, formar o pensamento juntando palavras, cruzadinhas usando imagens e fotografias, caça-palavras, né, com maior dificuldade do que os anteriores, dividir palavras em sílabas, tanto oralmente quanto na escrita, formar palavras a partir de sílabas dadas, produzir alguns textos pequenos com começo, meio e fim, né, uma frase para cada parte, por exemplo, trabalhar com quadrinho, história em quadrinhos, né, as sondagens por meio de ditados, listas de palavras, uma escrita coletiva. Alguns tipos de jogos, olha lá, né, separação de palavras por sílabas já, né, o jogo da sílabas, trabalhar muito com junção de sílabas, né? Os envelopes coloridos que vão trabalhar com as imagens e com as palavras, também separadas em sílabas. E para crianças alfabéticas, para que elas também continuem se desenvolvendo, realizar sempre agora a proposta de escrita das palavras corretas de acordo com a convenção dessa escrita, se preocupando com as questões ortográficas e textuais, com parágrafo, com pontuação. Esses conhecimentos são importantes para as crianças agora, para que eles processem as informações, se sintam desafiados a continuar estudando. Então, todas as atividades anteriores são adequadas para as crianças na fase alfabética, porém com um grau de dificuldade acrescido, né? Favorecer leituras diversas de diversos tipos, gêneros literários e tipos de texto, escrita de palavras que apresentam mesmas regularidades ortográficas, né, em momentos, então, por exemplo, casa, trabalhar as palavras que escrevem com S, com som de Z e com Z mesmo. Atividades a partir de um texto, né, agora com compreensão, interpretação, localizar as palavras ou frases naquele texto, ordenar o texto, né, qual frase é o começo, qual frase é o final, qual frase é o meio, colocar palavras em ordens com as sílabas bagunçadas, né, e sempre considerar o erro como algo construtivo, um desafio para a criança, que faz parte do processo, né. E trabalhar a análise linguística das palavras, sempre com atividades escritas, né, agora, para que ela exercite isso. Algumas propostas de atividades, então, são jogos de trilhas mais elaborados, né, jogo da preguiça oral, onde a criança tem que é proposta de leitura simples ou complexa, para que ela nesse aspecto da leitura. A ortografia dos balões, com palavras simples, mas que trazem dificuldade para as crianças perceberem através do som, por exemplo, né? Jogos de dígrafos já, que são as sílabas mais complexas, que é o que elas têm mais dificuldade na fase alfabética da escrita, né? Até a fase alfabética, elas estão escrevendo mais sílabas simples, né? Que são compostas por duas letras e formam um som. A partir de agora, elas vão começar a escrever palavras um pouco mais complexas. E aí são dicas de boas intervenções, muitas das coisas que eu falei, mas sempre trabalhar com muita contação de histórias, com enfoque nos personagens, nos enredos, nos autores, na ilustração, nos cenários, né? Trabalhar todas as partes do que compõe uma história, né? Deixar que a criança escreva espontaneamente, depois intervir de forma a questionar, perguntar para a criança por que ela escreveu aquilo daquele jeito, para ela explicar para a gente, né? Ouvir da criança que ela não sabe escrever, né? E sempre dizer que ela pode escrever sim, que cada vez ela melhora mais, conforme ela vai tendo mais contato com as letras, né? Com as palavras. Escrita com o alfabeto móvel é extremamente importante, né? Elogiar muito as conquistas das crianças, por menor que elas pareçam para nós, para as crianças é muito grande, né? Porque a escrita
processo muito complexo, né? Então nós precisamos valorizar cada momento que a criança ela mostra para a gente esse desenvolvimento. Também tem questões relacionadas a espelhamento, né, que não é o foco aqui, mas é uma boa dica quando a criança começa a inverter muitas letras de lado na escrita, é apresentar para a criança o visual, né, a percepção visual correta daquela escrita, fazer com que ela conflite o que ela escreveu com o que existe já escrito, né, com a letra escrita corretamente e perceba o que está diferente. Então, isso faz com que a criança automatize, né, ganhe autonomia na escrita correta, né, da palavra. Não a repetição de escrita correta, mas a percepção do que ela precisa mudar para que fique de acordo com a letra convencional, né. Ler o que está escrito muito, né, observar diariamente as atividades que as crianças fizeram e sempre propor a escrita diagnóstica através das sondagens para ir acompanhando esse desenvolvimento das crianças. Tudo isso são dicas para que a gente possa realizar um trabalho eficiente de alfabetização e que a gente possa favorecer os saltos de aprendizagens através das fases da escrita, né? Espero que vocês aproveitado, gostado bastante. Nas próximas formações, nós vamos trabalhar algumas especificidades desse processo de alfabetização e letramento, principalmente no tocante ao que a gente pode melhorar cada vez mais e ajudar as crianças para que elas aprendam, tá bom? Obrigada, pessoal, e até a próxima!